Do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYH 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05, muito bom dia para você, sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta sexta-feira, sextou, meus amigos, dia 3 de março de 2023, nós vamos juntos até o meio-dia com muita informação. Ramon Menezes, nesse momento, está convocando a seleção brasileira, vamos acompanhar. Emerson, Tottenham. Laterais esquerdos: Alex Telles, Sevilha. Renan Lodge, Nottingham. Zagueiros: Ibanez, Roma. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Robert Renan, Zenit. Meio-campistas: André, Fluminense. Andrei Santos, Vasco da Gama. Casimiro, Manchester United. João Gomes, Wolverhampton. Lucas Paquetá, West Ham. Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Anthony, Manchester United. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Rony, Palmeiras. Vinícius Júnior, Real Madrid. Vitor Roque, Atlético Paranaense. Aí o Ramon Menezes, técnico interino da seleção, convocando o Brasil para o amistoso contra Marrocos no dia 25 de março. Vamos dar uma quebrada, inclusive, aqui no protocolo, porque algumas novidades interessantes. Palmeiras aí com, acho que 3 na lista, né? Acho que 3 na lista. Algumas novidades também pro sistema defensivo, ataque. Daqui a pouquinho a gente pega aqui a lista completa. Mas alguns mais do mesmo, né, Carlão de Freitas? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Novidades, algumas surpresas, né? A gente levava muito em consideração. Às vezes a gente tá com aquela cabeça, né, com convocação do técnico Tite, né? Por isso, surpresos com Rafael Veiga, próprio Rony, né? Algumas surpresas. Alguns nomes já conhecidos, Pio, mas eu acho que essa transição ela vai ser feita. Por exemplo, o Robert Renan chega já para fazer uma certa transição do sistema defensivo. Eu acho que o Casimiro ele inicia o trabalho como um primeiro volante, um homem de confiança da comissão técnica, mas aos pouquinhos, de repente, ele pode perder espaço, apesar que vem de conquista, né, no Manchester United, é um jogador de muita qualidade. Mas eu acho que esses medalhões, aos pouquinhos, eles vão perdendo espaço, e aí sim vai acontecendo aquela renovação de uma maneira paulatina, Rafael Pio. Entendi. Paulatina. Olha, assim, mais lenta, assim, sabe? São 11 atletas que estiveram na Copa do Mundo. Sim. E 9 que são convocados pela primeira vez, Carlão. Então aqui, ó, Mikael, Arthur, Robert Renan, Andrei Santos e Vitor Roque são jogadores que estiveram com Ramon Menezes no Campeonato Sul-Americano Sub-20 e foram chamados. Sim, jogadores da confiança, né? Você pega o André, era um cara que já fazia por merecer, né? Talvez pelo menos, se não foi pra Copa, mas pelo menos um teste
por parte do técnico Tite, isso não aconteceu e agora ele ganha essa oportunidade. O Andrei fez um sul-americano sensacional, vinha num grande momento com o Vasco, teve aí esse imbróglio envolvendo a ida para o Chelsea, mas é um cara que deve ter vida longa na seleção brasileira. Casimiro faz parte, né, daqueles medalhões. João Gomes, outra novidade, muito mais pelo que ele fez no Flamengo, e neste processo de renovação acho interessante a presença do João Gomes. Rafael Veiga era um cara cantado em prosa e verso até para a Copa do Mundo, né? Ibañez já frequentou a seleção brasileira, Militão, mas o Militão é novo, né, Pio? É um cara em termos de idade, tem vida longa. O Marquinhos tá com 30, 31, tem mais aí uns 4, 5 anos de seleção brasileira. Então, esses medalhões, eu acho que eles fazem parte de um processo de transição, para ir recebendo a molecada e tal, mas, de repente, para a próxima Copa, eu acho que muitos desses conhecidos já não estarão. Goleiros: Ederson do Manchester City, Mikael Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Laterais: Arthur do América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilha e Renan Lodge do Nottingham Forest. Zagueiros: Ibañez da Roma, Militão Real Madrid, Marquinhos do PSG, esse eu não concordo, e Robert Renan do Zenit. Meio-campistas: André do Fluminense, Andrei do Vasco, Casemiro do Manchester United, acho que poderia renovar também. João Gomes do Wolverhampton. Nossa, que difícil falar esse nome. Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes: Antony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, Vinícius Júnior do Real Madrid e Vitor Roque do Atlético Paranaense. A gente vai colocar todo mundo na roda daqui a pouco para dar a impressão aí sobre a convocação de Ramon Menezes para o amistoso da seleção brasileira, dia 25 de março, contra a seleção de Marrocos lá no Marrocos. E agora a gente vai com os principais destaques de hoje. Começando pelo Guarani, o Bugre que tem o Palmeiras pela frente no próximo domingo. Bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. E a preparação do Bugre vai chegando ao fim para a última rodada do Campeonato Paulista. O técnico Moisés Moura ainda tem algumas dúvidas se o Castan poderá jogar, porque ele foi punido por conta daquela expulsão contra o São Bernardo com 4 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. O Guarani tenta o efeito suspensivo para que o experiente jogador esteja em campo no duelo contra o Verdão. Rapaz, exagero. Nossa, pelo amor de... O mais interessante é que ele foi expulso por causa do VAR. O árbitro não tinha nem visto o lance, e aí vai pro STJD 4 jogos. É o TJD. Desculpa, TJD. Mas é uma incoerência, né? Aliás, esta sexta-feira hoje, que eu tenho certeza que nos cafés pelas feiras da cidade, pelos botequins agora se aproximando da hora do almoço, a arbitragem vai ser um tema recorrente. Sabe, mas é uma falta de coerência. 4 jogos, uma entrada violenta, expulsão, 1 ou 2 jogos, chega, toca o barco. E o destaque do adversário do Guarani, o Palmeiras, Vinícius Moura. O Palmeiras registrou 18 milhões de reais de superávit no balanço financeiro de 2022. A maior receita do Palmeiras na temporada foi com a venda de jogadores, que totalizou 70 milhões de reais. Dinheiro é o que não falta lá no Allianz Parque. E agora o destaque dela, a macaquina da Série A2, Antônio Lupe. Enquanto o Júlio se apronta pro programa, a Ponte Preta amanhã tem o comercial. Lá em Ribeirão Preto, estádio Palma Travassos, a macaca já está garantida na liderança da Série A2. A tendência é de um time alternativo, mas com os jogadores pendurados, zerando os cartões para a fase de mata-mata. E em nota oficial, a diretoria da Ponte Preta afirmou que não existe negociação com o Red Bull Bragantino em relação ao volante Felipe Amaral.
Você estará no Palma Travassos amanhã, Antônio Luca? Estarei praticamente em casa. Praticamente em casa. E Não, você... não que eu more no Palma Travassos, mas a Sim. residência dos meus pais, que residem em Ribeirão Preto, fica aproximadamente 3 quarteirões do estádio. A sua família tem uma preferência maior pra algum lado lá em Ribeirão? A Antônio minha Luca? mãe, ela é santista Tá. e o meu pai é palmeirense. E lá em Ribeirão, eles... O meu pai torce pro Lobo Vermelho e minha mãe pro Viradouro Esporte Clube, que é Isso bem que próximo é, ali de é. Bebedouro, Nossa, quem conhece cara, aquela isso região. quer Aliás, muretar. Não, mas é mesmo, a minha É, família não tem ligação não com tem os clubes de ligação Ribeirão. com os Não tem. Aliás, Ribeirão, se tá. fôssemos computar os torcedores do Santos, principalmente... Carlão seria a maior torcida Meu do Brasil. Deus do céu, como a imprensa torce para o Santos. É, impressionante. Mas minha mãe não faz parte da imprensa, hein? Não, mas fica tranquilo. Mas ela é mãe de um integrante importantíssimo da imprensa. Ele é o torce pro Santos. Torce, ele é o Pelo menos é o que estão falando aí nos corredores. Ó, só em Campinas que eu sei. Eliel Almeida, João Carlos de Freitas, Carlão. Alberto César. O Carlão tem só uma queda. afeição. Mas essa é verdade Claudinei, mesmo. Claudinei Corsi. Nossa. Cara, é muita gente que torce pro Santos. Coisa impressionante. Por Fábio falar... Scheibe tem uma camisa do peixe, mas assim... Ah, não, mas aí... Não, esse é... Esse aí já tá dentro. Ah, mas ontem até estive junto com torcedores do Santos no Novelli Júnior, viu, Pio? Meu Deus do céu. Ele se complica sozinho. Exatamente. E agora, por falar nele, o destaque do Santos, Guilherme Pradella. O Santos tem o jogo decisivo contra o Ituano neste domingo às 4 da tarde pelo Campeonato Paulista, mas ainda há dúvidas com relação à escalação. Desfalque no clássico da última rodada por conta de dores na perna esquerda, Felipe Jonathan realizou uma atividade no gramado e participou de parte do treinamento nesta quinta-feira. Odair Helmut tem a expectativa de poder contar com o jogador. Caso não seja possível, Lucas Pires deve ser o substituto. E se o Santos tem jogo importante, o Tricolor também. Destaque do São Paulo, Vinícius Moura. O técnico Rogério Ceni começa a ter reforços dentro do elenco do São Paulo com o retorno de jogadores que estavam lesionados. No próximo domingo, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, às 4 da tarde, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o treinador terá à disposição os laterais Igor Vinícius e Orejuela. Igor Vinícius já tem treinado desde a semana passada com o grupo e pode aparecer inclusive como titular na partida. Já Orejuela fez atividades com o grupo nesta quinta e fica liberado para ser relacionado. Aí o Pradella também trazendo o destaque do Tricolor, o São Paulo. E agora os seus destaques, Fábio Scheibe, que ontem esteve no Dr. Novelli Júnior acompanhando o início da venda de ingressos para o jogo do Galo nesse fim de semana. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Tivemos a convocação da seleção pelo Ramon Menezes, mas não é ele que vai seguir à frente da seleção futuramente, né? E por isso chego com uma sugestão à seleção, viu, Pio? Zico diz que Carlo Ancelotti é o número 1 do mundo e faz coro pelo italiano no comando da amarelinha. Para Galinho, o treinador do Real Madrid é respeitado por todos e seria o nome ideal para comandar o Brasil. Zico ainda brinca e se dispõe a fazer um papel de guia e apresentar a cidade maravilhosa para Ancelotti para uma adaptação mais rápida. E ainda, fora de combate, hein, Pio? O técnico do PSG confirma que Neymar está fora do jogo de volta contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League na próxima semana. Neymar machucou o tornozelo no dia 19 de fevereiro. O PSG precisa vencer o Bayern na Alemanha por uma diferença de 2 gols para avançar na Champions. E mais, argentino na toca, viu, Pio? Cruzeiro surpreende e anuncia Andrés D'Alessandro para o departamento de futebol. Aos 41 anos, o argentino terá o primeiro desafio nos bastidores da bola, um ano após sua aposentadoria dos gramados. Função principal é ser o elo de ligação e comunicação entre diretoria, comissão técnica e elenco. Hoje é aniversário do Galinho, que anda muito presente nas redes sociais. Hoje é Carlão Natal Freitas. para o rubro-negro. Que isso, O hein? Zico é uma... Tá louco, é uma glória do futebol brasileiro. A postura do Zico, a maneira como o Zico sempre tratou a imprensa, como trata os seus fãs, os torcedores, sem dúvida alguma, hoje é Natal para o rubro-negro e acho que é Natal também para o amante do futebol brasileiro, Arthur Antunes Coimbra, setentão, Zico. Setentão, Coringão, jogo
que não vale absolutamente nada, vamos ser sinceros, pelo Campeonato Paulista. Amanhã, o destaque do Corinthians com Vinícius Moura. O primeiro dos grandes a jogar no fim de semana pelo Campeonato Paulista será o Corinthians. O Alvinegro encara o Santo André amanhã na Neoquímica Arena. O técnico corintiano Fernando Lázaro contará com o retorno dos laterais Fagner e Rafael Ramos, que foram desfalques contra o Santos. O Corinthians poderá preservar 3 jogadores que estão pendurados: o goleiro Cássio, o volante Rony e o meia Adson. E a gente vai falar também, meus amigos, sobre a partida de ontem entre Sergipe e Botafogo pela Copa do Brasil, que está repercutindo absurdamente por conta do gol do Botafogo já no final, 3 escanteios seguidos, o Braulio da Silva Machado, árbitro da partida, deu 8 minutos de acréscimo e aí deu mais um depois no final, dizendo que o goleiro Dida ficou caído depois de um dos escanteios, sendo que o Dida levantou rapidinho, presidente do Sergipe agredindo o árbitro, sendo agredido pelo bandeirinha, enfim, muita coisa aconteceu e nós vamos ouvir o que disse o Dida, inclusive goleiro do Sergipe, logo após a partida, se direcionando à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, momento, até por isso Carlão de Freitas falou que hoje nos cafés, nos botequins, a arbitragem será motivo de muito comentário, é algo que a gente vai discutir também aqui no CBN Esportes. Se você viu ontem o que aconteceu, manda mensagem aqui pra gente no 19 991869070, o nosso WhatsApp, ou no chat no YouTube. Ou se quiser falar também sobre a seleção brasileira, o que achou da convocação de Ramon Menezes, Guarani e Ponte no final de semana jogando, enfim, assunto é o que não nos falta para esse final de semana. Inclusive, vamos pôr na roda e já dar o bom dia para Júlio Nascimento, que ontem ficou boquiaberto com o que aconteceu lá no Sergipe. Bom dia, Julião! Bom dia, Pio. Um abraço pra você, pra todo mundo. Tá tudo bem, né, Pio? Sextou, né? Sextou e vou falar pra você. O pique tá diferente hoje, viu, Julião? Eu vou te falar um negócio, que a sexta-feira, pelo menos aqui, tá com altas emoções. Mas tá tudo certo, né, Pio? O importante é ter saúde. Vamos lá, vamos em frente. Ô, Pio, ainda falando, né, sobre o que aconteceu ontem na Copa do Brasil, assustou, né? Tudo que envolveu o pós-jogo aí, do jogo do Botafogo também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Também, claro, atualizar informações da Macaca, que, pensando em Copa do Brasil, está esperando a CBF confirmar a data do jogo contra o Brasil de Pelotas, se no dia 7 ou no dia 8, se a CBF vai atender o pedido da Ponte. A Ponte prefere que esse jogo já ocorra na semana que vem, para na outra semana, pensando em mata-mata de Campeonato Paulista, a Macaca chegar com tranquilidade. Amanhã tem jogo em Ribeirão, um jogo tranquilo para a Ponte, apenas cumprindo tabela e com uma missão importante: tentar zerar o máximo de cartões nessa partida de amanhã para chegar no jogo contra o Noroeste tranquilo e ter força máxima no mata-mata do Campeonato Paulista, Pio. Sem dúvida nenhuma, Júlio Nascimento. Está no ar o CBN Esportes desta sexta-feira, dia 3 de março, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Trânsito. 11h24. Ela está chegando com informações sobre o trânsito. Sextou, Thaís Azevedo. Bom dia. Sextou, Rafa Pio. Bom dia para vocês aí. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a CBN. Rafa, vou começar falando aqui da Avenida Monte Castelo. Teve um caminhão que estava descendo direção Princesa do Oeste, perdeu o freio, né? E acabou batendo ali numa casa, um caminhão carregado de botijão de gás. Então, o motorista vai encontrar lentidão pela Monte Castelo nos dois sentidos, principalmente ali na altura da rua Frei José do Monte Carmelo. Então, o motorista que puder evitar passar por ali fará um bom negócio. Pela Avenida Princesa do Oeste tem lentidão somente ali na chegada ao viaduto Laurão. No sentido Vila Lemos, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Norte Sul tem excesso de veículos sentido Taquaral na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue no sentido oposto, sentido Guarani, tem alguns pontos de lentidão, mas nada que prejudique o trânsito. Rafa. Obrigado, Thaís. Bom fim de semana. Até segunda. Ótimo fim de semana. Até segunda. Tóquio Marine Auto. Pagamento em até 12 vezes sem comprometer o limite do cartão, guincho com quilometragem ilimitada e ampla cobertura. Fale com seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Final de semana sem jogos pela Superliga Masculina de Vôlei, mas pela Superliga Feminina nós tivemos ontem o complemento da 7ª rodada do retorno, com o Osasco batendo o Abel Moda Vôlei por 3-0, partida que aconteceu lá em Osasco. E hoje pela Superliga B tem time aqui da região jogando. A equipe do Vinhedo, ou de Vinhedo, entra em quadra contra o Mackenzie, partida que acontece às 7 horas da noite, lá em Belo Horizonte. O time de Vinhedo, que nesse momento ocupa a 4ª colocação da Superliga Feminina B de voleibol. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hoje, mais do que ser, eu quero estar. Seja pelo destino da minha vida ou para abraçar bem forte quem eu amo. A minha história, meu caminho, tornaram-se ponte que liga os sonhos à realidade. Sou raiz da minha própria semente e cultivo a memória de quem lutou para que eu esteja falando com você hoje. Feliz Dia Internacional da Mulher. Seja feliz como você quiser. Uma homenagem CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. 11h27, o Ed Trindade, vocês devem estar brincando ao dizer que a imprensa torce para o Santos. Alguns da imprensa sim, mas a imprensa, vocês devem... Estamos, Ed, estamos brincando. É sim uma brincadeira, meu amigo. Ontem, gente, só para contextualizar rapidamente. Sergipe vencia o jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo. Gol marcado ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o árbitro Braulio da Silva Machado deu 8 minutos de acréscimo.
Botafogo teve 3 escanteios seguidos, sendo que o segundo não foi escanteio, a bola era do Sergipe. Aí ele acresceu mais 1 minuto e aí o Botafogo conseguiu com o Adrielson chegar ao gol de empate. Teve toda uma confusão, agressão ao árbitro, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou no início. E aí depois, um pouco mais tranquilo, o goleiro Dida, goleiro do Sergipe, na saída do gramado, deu essa declaração. Tô muito sereno agora, tô tranquilo, eu vou falar mais no meu coração. CBF, você é uma vergonha. Você é uma vergonha, o que ele fez hoje foi uma safadeza, deu acréscimo a mais. No último lance, que creio eu que o segundo escanteio não foi escanteio, a bola era nossa. Eu tava no chão, ele falou, levanta, se não levantar vou dar 1 minuto. Levantei, mesmo assim ele deu mais 1 minuto. É uma safadeza, se fosse o contrário, se fosse o Botafogo com 1-0, o Sergipe precisando do resultado, 5, 6 minutos no máximo. CBF, você é uma vergonha. Bom, Carlão, eu entrei hoje no site da CBF, inclusive, para pegar a súmula do jogo. É o único jogo que ainda não tem a súmula divulgada. Pio, foi uma confusão generalizada, né? O árbitro, o Braulio da Silva, teve uma atuação desastrosa, não só na reta final. A reta final, claro, ficou mais evidente, mas durante todo o jogo, muitos lances polêmicos. E o final foi um desastre, né? Não só os acréscimos, mas o acréscimo do acréscimo, né? 1 minuto. E depois, já tinha terminado esse 1 minuto, o Botafogo faz o gol com 54 minutos e 39 de jogo. Cara, a gente que trabalha na imprensa de Campinas, a gente que vive o dia a dia de Ponte Preta e Guarani, o Pio pode falar de Cátedra, Lupe, Fabião, Júlio. Desculpe até o meu bairrismo, mas a gente sabe que é difícil, né, cara? Você, não vou dizer, tem o torcedor, tem o lado do torcedor, mas nós também que trabalhamos, cara, as injustiças que os clubes de menor expressão eles passam é impressionante. Hoje no nosso bate-papo na redação nós citamos vários casos, sabe? Com históricos aqui envolvendo clubes de Campinas. E ontem em Sergipe foi um absurdo, né? Uma falta de bom senso, uma falta de profissionalismo, uma falta de competência. Então são situações que elas precisam ser avaliadas. A arbitragem no Brasil. E desculpe também, infelizmente no Brasil, todos são clubistas. Todos. O jornalista é clubista, o torcedor tem que ser, evidentemente. O árbitro é clubista ou é peso de camisa. Então, infelizmente, é mais um fato que acontece. É mais um fato e infelizmente também não vai ser o último. Não vai ser o último. E os pequenos sofrem principalmente com a questão da grana. E outra coisa, principalmente a questão da grana, aí você pega o Dida, que na verdade é o jogador de futebol raiz, né? É o cara que precisa da grana. É capaz de sofrer por causa do que falou. Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de março de 2023. O boletim Infogripe Fiocruz, divulgado hoje, aponta para um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave puxado pela Covid-19. Houve crescimento recente da doença em São Paulo, cenário presente há mais tempo no Amazonas. O levantamento também mostra que estados já começam a verificar a elevação de ocorrência entre idosos. Os dados se referem ao período de 19 a 25 de fevereiro. O presidente Lula escolheu o diretor da Polícia Federal durante o segundo mandato dele para comandar a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O nome de Luiz Fernando Correia será analisado agora pelos senadores. A agência foi retirada do Gabinete de Segurança Institucional recentemente pelo governo para fugir da influência de militares. A ABIN agora faz parte da Casa Civil. O prazo de inscrições para o ProUni termina hoje. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Para concorrer, o candidato deve ter participado do Enem em 2022 ou no ano anterior e ter obtido nota mínima de 450 pontos em cada competência. O estudante também não pode ter zerado na redação. Os interessados podem se inscrever pela página do Ministério da Educação.
Uma operação em Anápolis, Goiás, cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra policiais militares suspeitos de vender armas de fogo. Até o momento, 3 pessoas foram detidas. A PM do Estado informou que acompanha o caso, colabora com a Justiça e não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E 34 de volta com o CBN Esportes Campinas. Deixa eu ler mais algumas participações aqui. Bom dia a todos. Pessoal, se fosse antigamente, eu acharia que o árbitro foi somente infeliz no jogo do Botafogo. Mas com essas casas de apostas, fica difícil não ligar o alerta. Empatar aos 54 rende muito dinheiro, Daniel de Souza. Daniel, infelizmente a gente começa a sempre levar por esse lado agora, porque outra coisa, né? Os árbitros, eles entram em cada confusão desnecessária, falta malandragem. É por isso que sempre eu cito aqui que o fera é Rafael Claus. Pode ver, o Rafael Claus erra aqui, acolá e tal, mas ele nunca entra em confusão. Cara, deu os acréscimos, fechou, não fica dando escanteio, que fica entrando em confusão. Eu citei um jogo em 2012, Ponte Preta e Flamengo, Wagner Heuê. Tá aí, ó, daqui a pouco a gente vai trabalhar num jogo dele. Agora acho que ele só trabalha em VAR. Em VAR, mas vira e mexe, ele tá no meu caderninho. Wagner Heuê. Jogava Ponte Preta e Flamengo. A Ponte, um arremedo de time brasileiro de 2012. Gilson Kleina, aqueles caras, Nicão, pegou início de carreira. Pegou o que tinha, o que sobrou. Montou o time e deu certo. O time terminou bem o 2012. E veio o Flamengo. Pô, Flamengo, com Wagner Love e tal. Era o Flamengo. E a Ponte, um sacrifício ganhando o jogo, 2-1, Roger e João Paulo de falta, 2-1, 40 e todos os minutos do segundo tempo, Flamengo em cima, né? Pau, escanteio pro Flamengo. Wagner vai, bola na área, a zaga da Ponte, tira. Escanteio pro Flamengo, bola, terceira vez, não foi escanteio pro Flamengo, Wagner Rei, escanteio pro Flamengo, o que aconteceu? O Wagner Love foi lá e empurrou, 2-2, rapaz do céu. Virou um pandemônio aquele Moisés Lucarelli. Até hoje o seu Wagner Heuê é mal recebido aqui em Campinas. Confusão à toa, mas o que ele viu? A camisa. A peita, Foi a camisa. 2012? 2012. 2011 aconteceu meio parecido. Wagner Love fazendo de cabeça escanteio no Pacaembu, tirando o Corinthians da Libertadores. Não, mas ali foi escanteio. O Flamengo e... 2010. 2010? Flamengo e Corinthians, isso. Foi 2010? Foi 2010, depois 2011. Verdade. Mas tem alguns... Até na nossa resenha lá eu falava com ele, cara, Ricardo Marques Ribeiro, Wilson de Souza Mendonça, quem mais? Os que me vêm à cabeça... Árbitros para-raio, sabe? Nossa, muita tudo confusão. Que vem é problema. Esse Wagner Heuê é outro também. Oi, Fabião. Mas tem uma coisa também impensada para a Copa do Brasil, né? Também, uma coisa que não dá para admitir. Não é que necessariamente tem a ver com ontem, mas, por exemplo, ter VAR só em jogos da terceira fase da competição, ter jogos VAR só atuar em terceira fase, quer dizer, os jogos da primeira fase são tão importantes quanto da terceira fase, até mais pode até ser, né? Mas aí entra Mas, por exemplo, o escanteio não iria pro VAR. Não, ontem não teve a ver, mas o Botafogo teve um pênalti não dado pro Botafogo, Isso, né? Julião, é isso que eu ia falar. Se tivesse VAR ontem, por exemplo, não tinha dado confusão, porque o pênalti seria marcado pro Botafogo. Do goleiro que deu a entrevista, ele saiu mal e acertou o rosto. Mas assim, até entendo e concordo com essa questão do Fábio. Mas a gente estava vendo, acho que quinta-feira, a estrutura do Cordino, que enfrentou o Brasil. Como é que você tem estádios que não tem condição de receber o VAR. O próprio estádio de Caponte jogou contra o Fluminense, aparentemente, vendo aqui de longe. Mas o estádio do Cordino, por exemplo, a gente sabe que não tem condição. Não, e o do Fluminense é em Teresina, onde tem uma internet legal e tal. Agora, se você pegar o do Cordino, cara... Real Noroeste, que enfrentou o Vila, que é a 300 quilômetros de Vitória no Espírito Santo. Não tem condição. Não tem jeito. Mas daí fica 2 regulamentos no mesmo campeonato, né? Isso que é duro. De certa forma, acaba sendo. Mas todo mundo assina, né? Aí é que tá. Vamos falar do Guarani, Bugrão, que entra em campo no domingo, 4 horas da tarde, o horário tradicional do futebol brasileiro, contra o Palmeiras, o Bugre, para
terminar a participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Esse horário de 4 horas da tarde é o tradicional do futebol brasileiro, só que é o que a gente menos vê hoje, é futebol domingo às 4 horas da tarde, né? Mas enfim, e só acontece às 4 horas da tarde porque é a última rodada do Campeonato Paulista, com exceção do jogo do Corinthians e Santo André, que passou para o sábado, todos os outros acontecem no domingo às 4 da tarde. Inclusive, Guarani e Palmeiras, brinco de ouro da princesa. O Guarani, a gente já falou durante a semana, é importante vencer, porque por conta desse regulamento maluco, pode, quem sabe, aí somar os pontos do Troféu Independência desse último jogo e o Guarani ficar numa boa posição ali e, quem sabe, sobrar uma vaga na Copa do Brasil de 2024, dependendo do desempenho dos clubes paulistas no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores e Copa do Brasil. Então, é sim um objetivo do Guarani. E também para que os atletas possam mostrar aí o seu valor e garantir a permanência para a Série B de 2023. Alguns atletas em fim de contrato, Bruno José, Giovanni Augusto, Gênison também, o contrato vence em abril, Ivan Alvarinho, o contrato vence em julho, então também é uma oportunidade dessa rapaziada mostrar serviço. O Bruno José já vem mostrando serviço há um bom tempo, esse não deve ser problema. Já o Giovanni Augusto é um cara que é diferenciado e tem a possibilidade de ficar dependendo dessa situação. Posso te contratual. interromper rapidinho? Você pode ficar à vontade. Muito obrigado. No caso do Gênison e do Alvarinho, deixa, Lupe, vai, continua. Mas assim, Pio, acho que para um campeonato de... Aí eu vou sair do repórter e vou entrar na área do Carlão, mas no campeonato de... Também, muito obrigado. Hoje a gente tá muito à vontade. Então assim, Pio, a partir do momento que você tem uma Série B com 38 rodadas, são 38 rodadas, né? É importante ter um cara que já tem experiência na Copa. Outro. Então vamos trazer outro. É. Então, enfim. Pelo Até amor. porque ele não. Mas ele fez um gol importante contra o São Bernardo, né? Foi o gol de honra. Enfim, o torcedor do Guarani quer esquecer esse jogo. Mas enfim, é um jogo importante para essa rapaziada mostrar serviço. Em relação ao time, Matheus Barbosa pode voltar. Ele que ficou fora do duelo contra a Inter, problema na panturrilha, treinou normalmente, pode voltar ao time titular. E a dúvida na zaga se o Castan joga ou não. Castan foi julgado pela expulsão contra o São Bernardo, 4 jogos de gancho pela comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. O Guarani está correndo e tenta o efeito suspensivo com o departamento jurídico. Se esse efeito suspensivo for emitido nesta sexta-feira, aí o Castan pode jogar e é claro que o Guarani vai entrar aí com um recurso para diminuir essa pena de jogos. Só que é importante a gente lembrar, essa punição é para o Campeonato Paulista. Até por conta disso, eu até frisei quando você disse STJD, que foi o TJD. Porque essa punição não vale para a Série B e competições organizadas pela CBF. Então fica essa dúvida, se o Castão vai para o jogo. Acredito que é a única, e se o Barbosa entra no meio campo na vaga do Anderson, que até teve um desempenho ok contra a Inter de Limeira. É um absurdo, 4 jogos a gente já comentou, e aí faz falta, principalmente se o Guarani seguir para a Copa Independência. Copa ou Taça Independência? Eu sempre falo, mas tenho a dúvida. Troféu Independência. Então, Taça. Taça Independência. Mas quem ganha a taça leva o que para casa? A taça. Um troféu. Mas é Taça Independência. Então vamos de torneio Independência. Tô brincando. Taça Independência. Não esquecerei mais. Taça Independência. Se o Guarani seguindo para Taça Independência, se não tiver o Castan, também vai fazer falta, Carlão. Sim, é um jogador importante, um jogador que se encaixou no sistema do Guarani. A gente fica muito, quando vai falar da defesa do Guarani, a gente leva em consideração aquela partida contra o São Bernardo. Vamos colocar aquilo como um jogo atípico, eu digo assim, o resultado. A vitória do São Bernardo foi incontestável, mas 5-1 foi um resultado atípico por tudo que a partida apresentou, tudo que aconteceu naquele jogo. Eu estou gostando do Castan, ele se encaixou bem com o Lucão, eles já trazem um entrosamento dos tempos do CSA, era Mozart, né? Mas esse foi um legado importante, inegável. Que a zaga do Guarani é uma zaga segura, precisa sim se fortalecer, se ajustar para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi uma zaga que não deixou assim, o torcedor tão preocupado, exceto, claro, esse jogo contra a equipe do ABC. Mas vai fazer falta, claro que faz falta, né? O Guarani é um elenco carente, é um elenco que precisa de qualidade, e o Luciano Castan demonstrou neste início
de temporada 2023, que é um zagueiro de qualidade que vai ajudar muito o Guarani na Série B, nesse casamento que está dando certo com o Lucão. E no treinamento de ontem à tarde, lá na academia, o Piquerez falou sobre esse confronto e falou à TV Palmeiras, o fato de o Verdão querer terminar a primeira fase na liderança geral. Sempre é bom começar bem o ano, ganhando. Estamos primeiro no Paulista. Um de nossos objetivos, classificar primeiro para poder definir em casa. Acho que nas férias a gente teve trabalho em casa e a gente cumpriu muito bem. Então isso permitiu chegar bem a começo da temporada e graças a Deus estão dando resultados. Agora sim, domingo, ir a jogar a Campinas contra Guarani para assegurar essa vantagem para começar fechando em casa o jogo contra São Bernardo. Piquerez, se fosse brasileiro, caberia nessa convocação do Ramon hoje, hein, Carlão de Freitas? Bom jogador, Exagerei, um jogador que se encaixou. Não, E ele chega na esteira do Vinha, né? O Vinha, que vinha bem com a camisa do Palmeiras. Olha ele aí. E o Piquerez assumiu. Aliás, a estreia do Piquerez foi justamente contra o Guarani. A vitória do Palmeiras por 2-0 em 2020. O Palmeiras 2021, boa, Fabião. Venceu o Guarani e o Piquerez estreou justamente nesse jogo. De lá pra cá foi só conquista, só felicidade, vaga na seleção uruguaia. É um cara que deu conta do recado. Um jogo em que o Abel vive um dilema, né? Porque ele precisa escalar um time titular, porque se ele vencer, se ele de repente tropeçar diante do Guarani, o São Bernardo, que recebe a Água Santa no 1º de maio, ele fica sem essa primeira vaga. E você decidir com o São Bernardo lá no 1º de maio, pode ser Palmeiras, pode ser quem quiser, vai enfrentar problemas. Então o Abel vive esse dilema em escalar time titular. Possivelmente a base titular vem a Campinas. Agora ele tem 3 titulares pendurados e essenciais. Dudu, Gabriel Menino e o Hendrick. Se ele perder um desses 2 jogadores, fica complicado para a fase quartas de final. Então eu acredito numa escalação do Palmeiras 70% de titular. Não sei se ele vai colocar o Dudu, por exemplo, aqui em Campinas. A última vez que o Guarani recebeu o Palmeiras foi... eu achei aqui. Foi 2-1, foi 2000... Foi no amistoso, né? Não, foi o Campeonato Paulista ano passado, 2021. 2021, foi no Brinco de Ouro da Princesa. Ludic contra e o William. Isso. E o Andrigo marcou o gol do Guarani. Esse dia foi o dia que deu uma Na verdade, polêmica. o Andrigo marcou o primeiro, né? Aos 14, Sim. depois o Ludic contra o William. Esse jogo, quer dizer, a polêmica foi no amistoso, que o Edu Dracena, ainda jogador, falou do Guarani e tal. Mas nesse jogo, ao contrário. O William Bigode, cara, nossa, que entrevista linda. Que entrevista linda. Ô, Pio, deixa eu dar um recado aqui pro meu parceiro. Dê pra gente ir pro Rodrigo intervalo. Flamenguista. Primeiro, ele tá pé da vida com o senhor, porque ele falou que o gol do Wagner Love em 2010 não foi de cabeça, ele tirou do goleiro do Corinthians e fez o gol, então está registrado. E outra coisa, ele falou que em 2012 foi escanteio. Rodrigão, foi escanteio nada. O Flamengo foi ajudado pelo Rei. O Mengão ia perder pra Macaca aqui em Campinas e arrumaram um jeitinho lá, meu amigo. Fábio Scheibe, o palpitão. Guarani e Palmeiras, Fábio Scheibe. Com a razão, viu, Fabiano? 1-1, viu, Pio? Mas eu tenho uma informação também daqui da CBF. Depois, se quiser, eu te falo. Manda. Não, que o Ricardo Gomes foi oficializado como novo coordenador técnico no lugar de Juninho Paulista. Ricardo Gomes, que trabalhou na Copa do Mundo, foi observador técnico do Tite e agora está sendo oficializado como coordenador técnico da seleção brasileira. Eu tô achando que a informação é do jogo Guarani e Palmeiras. Aí manda! Não, eu falei que era da CBF. Seu palpite, Júlio Nascimento. Gostei do palpite do Fábio, tá com um cheirinho de empate. Eu vou nesse caminho aí, até porque eu tô com essa dúvida aí se o Dudu vai pro jogo, né? Pendurado, não sei, tenho essa dúvida aí. Empate. E aí, Antônio Lupi? Cara, se o Dudu jogar, o Palmeiras pode vencer. E se ele poupar alguns jogadores também. Se, dependendo da escalação, mas eu também vou ficar aí no empate, eu vou ficar no 2-2. Carlão. Se o Palmeiras vier com o titular, é difícil. É isso que eu ia falar. Não adianta, cara. Cara, o Palmeiras... E outra, é um jogo...
E a diferença, torcedor bugrino, não é Palmeiras e Guarani, a diferença é Não, do Palmeiras em e o relação resto. a todos. Tanto é que não perdeu, são 12 jogos. Se o Palmeiras vier para decisão, Pra jogar, essencial essa sim. primeira colocação do Campeonato Paulista, na visão do Abel Ferreira, é muito difícil. O Palmeiras compete demais. E diante desse panorama, eu acho que dá Palmeiras. Eu também acho que 3x1 Palmeiras. Bom dia. O assunto em relação ao VAR, ele pode ser feito remotamente, não precisa ser no estádio, que não tem capacidade, é o Rovilson, mas esse é o problema. A gente tá falando do jogo lá do estádio... Cordino. Do Cordino, lá não tem estrutura nem pra transmissão de TV, como é que vai fazer remotamente? Não tem como os caras ficarem na sala do VAR na CBF se eles não recebem a imagem do jogo. Não tem transmissão lá, esse é o problema, não tem nem internet suficiente pra transmitir o jogo, então não tem como fazer remotamente o VAR. Intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. (11h51) O Lupe quer fazer maldade com você, Fábio Scheibe. Eu não. Ele quer. Eu vou entregar. Ele Ô, Fábio quer. Scheibe, notícia da CBF no meio do... Ah, Fábio Scheibe, você tá de brincadeira, ô Fábio Scheibe. Ô, Lupe, fala aí. Lupe. Estamos falando do Bugrão aqui, ele vem com... Pô, vem com o Ricardo Gomes. Ô, Fábio Scheibe. Pô, o negócio é o Bugrão, cara. O Guarani e Palmeiras. Vem falar de seleção brasileira. Ah, dá um tempo, vai. Pensei que o Pio tinha escutado, pô. Não, o Pio também tá prestando atenção. Fabião, brincadeira. Hoje é sexta-feira. É sextou aqui. Vamos deixar o Fábio remoendo isso aí, cara. O clima de muita alegria. O Fábio será protegido por mim até o final desse programa. Você mandou bem, Fábio Scheibe. Eu tenho certeza disso. Fábio Pix. Oh, Deus do céu. E aí, Julião Nascimento? Macaca amanhã lá no Palma Travassos, que Antônio Lupe conhece tão bem, hein? Me inspirando no Fábio Scheibe, que fez uma grande intervenção antes da ponte, uma informação sobre a CBF, que um dos convocados para a seleção brasileira é cria da Ponte Preta, Emerson Royal. Verdade, Emerson Royal. Então, posso fazer uma observação Royal, que as máquinas vão parar. Atenção, quem está dirigindo, ninguém vai bater no poste, não. Emerson Royal fez o gol do último título da Ponte Preta contra o Mirassol. Verdade. Aliás, se não me engano, no Igor Vinhas, né, Carlão? No Igor Vinhas. Do Mirassol, né? Troféu do interior? O que foi, Rafael Pio? Troféu do interior? 2018. Não foi nada. O Valmir quase apertou o off geral ali da mesa. Eu tô vendo, o Valmir tá emocionado, cara. Que lindo. Valeu, Valmir. Gostei do seu sentimento. Vai, Julião. É isso. E a Ponte entra em campo amanhã, né, Pio, contra a equipe do Comercial, cumprindo tabela, né, é verdade. A Ponte tem ainda esse compromisso fora de casa e depois joga contra o Noroeste para finalizar a sua primeira fase.
E aí, claro que entra aquele dilema, né, sobre colocar força máxima, ou então preservar os jogadores que estão pendurados. A Ponte já não conta com o Arthur que no banco de reservas contra o Lemense conseguiu receber o terceiro cartão amarelo e aí ficou numa boa, mas é claro que existe essa preocupação em relação aos jogadores que ainda estão pendurados e também em relação ao desgaste físico. A Ponte deve ter o jogo confirmado contra o Brasil de Pelotas no dia 7 e no dia 8. Foi esse o pedido à CBF para que essa partida fosse já na próxima semana e conta com a ajuda da Federação Paulista para isso, porque depois a Ponte tem o mata-mata da Série 2, né? Então, ter o jogo da Copa do Brasil em meio à disputa ali pela vaga na semifinal da Série 2 pode resultar aí num desgaste físico muito grande dos atletas e por isso que a Ponte tem essa expectativa, Pio. E só também sobre o jogo de amanhã, se o Kaique França estiver entre os titulares, ele que jogou os 14 jogos da Ponte na temporada, se o Kaique França jogar, ele chega à marca de 50 jogos, lembrando que ele só estreou na Série B, né? E desde então fez aí 49 jogos, tem uma média até alta, né? 49 gols sofridos, uma média de 1 gol sofrido por jogo, mas a defesa da Ponte vem melhorando aí nos últimos jogos e o Kaique França se tornou aí um dos atletas de confiança do técnico Hélio dos Anjos, Pio. E principalmente depois da saída do Ivan, Carlão, era muito complicado você ter um goleiro de confiança de novo. Ah, sem dúvida. O Kaique França foi um achado. Em alguns momentos gerou uma certa desconfiança por parte do torcedor, até porque o sarrafo ficou lá em cima, né? O Ivan, de uma qualidade incrível, e deixou a Ponte Preta naquele 2021 tumultuado, com declarações fortes com relação à Ponte Preta. Então ele era uma referência da torcida, né? Aí chega o Kaique França, tal. E quem que era o titular do Kaique, Lupe? Me ajuda. O titular do Kaique era o Igor. Igor Vinhas. Igor Vinhas, que sempre quando substituiu o Ivan, ele ia bem. Aí a partir do momento que ele foi o camisa 1, ele acabou decepcionando, perdeu aí a posição para o Kaique França, que literalmente agarrou a oportunidade. E outra da defesa da Ponte, que o Júlio falou, o retorno do Fábio Santos, acho que tem muito a ver com essa segurança defensiva da Macaca. Ô, Julião, eu senti falta de um nome hoje na lista de Ramon Menezes, que tá cheio de renovação, viu, Julião? Qual jogador? O Gé. O Gé é carismático, né? Ainda um pouco criticado pelos comentaristas, mas tem feito a parte dele. 7 gols nessa temporada. Ele fala também sobre essa semana importante da Ponte, que teve classificação para a Copa do Brasil e também duelo na Série A2 contra o Comercial. Trabalhando muito. O momento é de felicidade, principalmente com a equipe, né, que vem evoluindo cada jogo. Muito feliz mesmo, cara. A Copa do Brasil passou, né, nós vem focando agora na A2. Vemos trabalhando mais na semana, né, para poder chegar no sábado e fazer um bom resultado. Foco total na competição, que sempre teve desde o início da competição. Pois é, Pio. E só passando aqui, né, a lista dos pendurados da Ponte no Paulistão: Luiz Felipe, Jean Carlos, Matheus Jesus, o Dudu, o Guipira e o Eliel são esses jogadores pendurados pela Ponte. Então tem titular aí na parada, no caso do Matheus Jesus. Por isso eu tô acreditando que amanhã a Ponte vai com um time muito parecido com aquele que enfrentou o Lemense na semana passada. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde, tem jornada esportiva para Ponte Preta Comercial e Ponte Preta. Nós estaremos junto com a equipe da CBN Ribeirão Preto e Antônio Lupe estará nas reportagens trazendo aí as coisas da Ponte Preta. Só para as máquinas voltarem a trabalhar, os carros saírem, porque eles estão parados até agora, Carlão de Freitas, depois do seu comentário. E o torcedor ponte pretano pode mandar mensagem aqui. Eu tenho certeza que o torcedor da Ponte não considera o título do interior. Não considero. Não considero. Não, eu falei brincando. Sim, claro. É porque a Ponte, quando fala da escassez de títulos da Ponte, ou que ela não tem um título, ela não tem um título do tamanho dela. Sim.
Né? Hoje uma Série B virou um campeonato importante. Seria legal a Ponte ter na sua galeria um título da Série B. Sem contar Paulista. Brasileiro nunca mais. O Guarani tem que valorizar demais essa conquista, porque um clube do porte do Guarani, clube de Ponte Preta, nunca mais o Campeonato Brasileiro. Comercial e Ponte? Comercial e Ponte, a Ponte tá bem, né? A Ponte tá bem na Série 2. Eu acho que ela traz um empatezinho, embora para o Comercial é uma partida importantíssima aí. Eu vou de empate, o Pio. Lupe! Eu vou de Ponte. Fábio Scheibe. 2-1 Comercial. Júlio Nascimento. Eu vou de 1-0 Ponte. Eu vou de 2-0 Macaca. Gente, tchau comunitário. Tchau. Boa sexta. À Valeu. tarde às 4 tem Arena Júlio com não falou. Eliel Almeida. Valeu. Repórter CBN.